Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e é uma satisfação poder contar com a sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre pessoas polímatas e como esse perfil tem sido encarado pelo mercado de trabalho. A gente também debate a questão do suicídio, aproveitando a campanha do Setembro Amarelo. Quais são os fatores que a gente, como sociedade, pode influenciar para mudar esse alto número de registros que acontecem todos os anos no mundo? A gente também traz informações sobre aulas de vôlei adaptadas para mulheres 50 a mais na UFMT e falamos de uma exposição que acontece no Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Prepara o teu café e vem comigo acompanhar essa edição do Papo com Ela, que foi feita com muito carinho para você. Todos os anos, 720 mil pessoas morrem por suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E há um número ainda maior de tentantes. Para se ter uma ideia, o suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E a campanha Setembro Amarelo foi criada para conscientização da importância da vida e que é possível pedir ajuda. Para a gente falar mais sobre esse assunto é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a psicóloga Alexia Zain. Alexia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco nesse momento do Setembro Amarelo sobre saúde mental e como cada um de nós pode atuar como um ponto de auxílio a essas pessoas que necessitam de amparo, né? Então, para a gente começar, queria que você falasse assim, qual é a diferença, por exemplo, entre uma pessoa que tem pensamento suicida, entre uma pessoa que tem ideação suicida e quem de fato tenta tirar a própria vida, né? São estágios que se percorre até chegar a essa decisão que é definitiva? Sim, a gente tem esses estágios. A gente tem ali como se fosse uma escala mesmo, então, e a gente fala o nível, né, como se fosse o nível leve, o moderado e o grave, né, então, muitas vezes nesse nível leve é quando a pessoa ela ainda tem só uma sensação de perda de sentido de vida, né, então ela se questiona, por que eu estou aqui, faz sentido eu estar vivo, né, então ela só tem os pensamentos, aquela sensação de vazio muito grande. E no nível mais moderado, ela já começa a pensar em alternativas, o que ela poderia fazer, ela já começa a direcionar pessoas conhecidas, a familiares, como em tom de despedida, né? Como se ela fosse de fato planejar algo para acabar com a própria vida. E já no estágio grave, a gente já tem ali a pessoa, às vezes, que já tem um planejamento, já teve uma tentativa de suicídio. Então, para essas pessoas, mesmo que a pessoa muitas vezes, aparentemente, pareça estar bem, se ela já teve uma tentativa de suicídio em até mais ou menos ali 1 ano, é uma pessoa que a gente precisa ficar em sinal de alerta, porque pode ser que aqueles pensamentos venham à tona novamente, então ela já tem um planejamento, então tudo isso são sinais de alerta ainda mais grave ali, que a gente precisa de maior atenção. Você disse o período de 1 ano, né? Esse é o período para que essa pessoa que já tentou possa vir a tentar novamente tirar a própria vida. O que a gente precisa observar no comportamento dessa pessoa? Porque imagino que ela tenha que ter uma atenção diferenciada, pelo menos nesse período, né? Isso. Então, o que a gente precisa observar, Alexia? É importante que nesse período, por exemplo, de 1 ano, essa pessoa, ela busque realmente um auxílio, né? Então, já foi um pedido de socorro e que, né, se ela teve uma tentativa de suicídio, ela, né, não efetivou, mas pode vir novamente a tentar por outros meios. É uma pessoa que a família, a rede de apoio precisa dar esse suporte, né, atenção a meios que às vezes ela pode acessar e tentar, então evitar deixar essa pessoa muito sozinha, estar junto. Tanto que é uma estratégia para qualquer nível, para qualquer pessoa, às vezes, que está em um estado de saúde mental afetada emocionalmente, né? Então, a presença. Hoje em dia, a gente tem muito isso de a gente se distanciar, a gente está muito conectado no celular, pouco desconectado com a presença, com a conversa, com o afeto, né? Então, para essas pessoas é importante que ela busque uma ajuda profissional, com um médico psiquiatra, com um psicólogo, né, e que ela, de fato, possa se amparar para que, pouco a pouco, ela venha a retornar e encontrar
encontrar esse sentido de vida. Porque quando a pessoa ela tem a tentativa do suicídio, ela já perdeu a esperança na vida, ela já perdeu o sentido, ela já não tem mais um porquê de estar vivo, nem um mínimo porquê, né? Que muitas vezes a pessoa se ampara nos pequenos porquês. Então, às vezes, esse um ano é um ano para ela poder ir tentando se reconstruir e trazendo de volta todos aqueles motivos, esses porquês, né? Esse sentido de vida. Existe aqui uma relação, por exemplo, se dentro de uma família houve algum integrante que já tentou ou que já cometeu suicídio, é um sinal de alerta para os demais integrantes dessa família ou não existe relação? É importante, sempre quando a gente fala em questão de saúde mental, transtornos, a gente sempre fala numa questão multifatorial. Então, esse fator poderia ser um dos fatores que poderiam influenciar. Então, a base familiar, um apoio familiar, né, a sociedade, a cultura, tudo isso vai influenciar e pode determinar, muitas vezes, para que a pessoa desenvolva ou não um transtorno mental, por exemplo, como é o caso da depressão, da ansiedade, que podem ser transtornos que podem intensificar e, sem o cuidado, levar aos pensamentos, né, suicidas e de desesperança. E aí, nesse caso, né, isso pode ser um fator de atenção, né, um fator que a gente precisa aí tomar um cuidado, né, essa família muitas vezes precisa ser olhada e cuidada com atenção. Agora, ainda existe um estigma, Alexia, porque assim, conversando com outros profissionais, né, no decorrer desse mês, um deles me disse assim: Michele, você não vê as famílias discutirem o suicídio, se já houve um caso dentro dessa organização familiar, aí que não se fala dessa questão mesmo, né? Parece que um tabu envolve aquela questão. A gente ainda precisa caminhar um pouco para desestigmatizar esse assunto e jogar luz sobre ele, porque é na conversa, é no diálogo que a gente vai descascando esse problema e mostrando que é possível buscar ajuda. Sim, existe muito estigma, né? Não só na questão do suicídio, mas na saúde mental. Então, imagine só, você precisa arrumar um quarto, um cômodo, um ambiente, e você tá no escuro, você não tem luz, tá completamente escuro. Como que você vai arrumar esse quarto? Então, na saúde mental é da mesma forma. Quando a gente traz esse estigma do quem busca saúde mental é louco, você é uma pessoa fraca, porque muitas vezes a pessoa ela tem esse conceito de si mesma. Eu sempre fui uma pessoa forte, eu sempre fui a fortaleza da minha casa, da minha família, e agora eu estou nessa posição de fraqueza, né, que ela se sente ali muito desamparada, muito desesperançosa. Ela não se reconhece. Então, é importante a gente falar disso para que as pessoas, a sociedade de maneira geral, entenda que, se necessário, se preciso, a gente pode falar sobre isso, a gente tem meios para trabalhar isso, e que muitas vezes quando a pessoa pensa no suicídio, é porque ela já não encontra mais saída, né? E quando a gente fala aqui do Setembro Amarelo, quando a gente fala sobre o suicídio, a gente abre portas para dizer que sim, tem formas, tem outros meios, né? Tem como você buscar uma ajuda profissional, né? Um acompanhamento psicológico, psiquiatra, enfim. Então tem meios, sim. Se eu não estou enganada, o lema da campanha desse ano é "se precisar, peça ajuda", não é isso? Isso. Porque não é nenhuma vergonha, nenhum demérito você buscar o auxílio de quem é especializado e que vai poder te auxiliar nesse processo. Só que aí a gente entra num outro problema, né, Alexia? Porque, assim, grande parte da população, ela não tem acesso a um plano de saúde, ou ela não consegue pagar por uma assistência particular, ela depende do Sistema Único de Saúde para poder ter esse suporte. E a gente sabe que esse sistema ele não está tão bem estruturado como a gente gostaria, não só no nosso estado, mas no país, não é isso? Sim, isso mesmo. Muitas vezes a gente vê que a gente não tem tanto esse suporte. Então, um dos meios que a gente faz é um pouco trazer essa conversa à tona, né? Falar sobre isso é importante, né? Entender que a saúde mental, ela faz parte da nossa integridade.
Porque muitas vezes a gente acaba olhando somente para a saúde física, né? Então, se você, né, tá andando na rua, se você tá andando ali com uma moto, uma bicicleta, você cai, você vai até o hospital, né? E logo você vai buscar uma forma de tratar aquele braço para que você fique bem. Você não pensa duas vezes, será que eu vou, será que eu não vou? O que fulano, o que ciclano vai falar? Né? Então, as pessoas têm muito medo do julgamento, né? Como eu vou ser recebido, como vai ser visto isso que eu tô passando. E na saúde mental deve ser encarado da mesma forma, levado nessa normalização de que acontece, isso pode acontecer. Nós somos seres humanos e essa questão muitas vezes a gente está tão conectada à questão da tecnologia, a gente quer se comportar como robôs e esquece que nós também temos emoções, nós também nos sentimos tristes, nos sentimos felizes, temos esses altos e baixos. Então, é importante a gente olhar com esse olhar de sensibilidade, que é algo que muitas vezes a gente vai precisar cuidar da nossa saúde mental. Você falou pra gente que chegar a pensar no suicídio ou tentar o suicídio é uma questão multifatorial que faz o indivíduo chegar nesse nível de sofrimento. E citou também a ansiedade e a depressão como dois transtornos que podem culminar nessa prática. Se a gente olhar para o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo, né? Aqui, Alexia, quando a gente pensa nos tentantes ou nas pessoas que conseguem sacramentar o suicídio, um número maior está entre jovens e idosos? Sim, isso? Isso mesmo. Muitas vezes a questão dos jovens é por não encontrar essa saída, não ter essa abertura para poder trazer, e nos idosos por uma sensação de ineficácia, né, de qual sentido, eles perdem muitas vezes esse sentido de vida, né, o porquê, né, antes eles conseguiam trabalhar, antes tinham mobilidade, tinham a saúde física também, e aquilo ali vai se perdendo e ao pouco acaba levando, né, e até a questão da saúde, aquelas pessoas que estão em tratamento de uma saúde ali, um tratamento paliativo, né, então é meio que assim, nossa, eu vou ficar aqui me tratando para essa saúde, só esperar a hora chegar, né, a hora de ir. Então, qual o sentido disso, de ficar sofrendo? Então, muitas vezes as pessoas encontram no suicídio essa saída, né, e não conseguem enxergar outras alternativas. E aí eu gosto muito da analogia do óculos, né, quando a pessoa, ela só vê o suicídio como uma alternativa, é como se ela tivesse com óculos, e ali aquele óculos fosse uma visão toda preto e branco, então ela tem uma dificuldade de enxergar o brilho, né, a luz, as cores, e quando ela busca um apoio, uma ajuda, é uma forma dela tirar esse óculos e ela conseguir aos poucos voltar a enxergar esse brilho, essa cor. A gente estava falando sobre o suporte necessário, que buscar ajuda ajuda essa pessoa a encontrar outros caminhos que não esse, né, que seja o suicídio. Qual é o papel do CVV nesse processo, Alexia? Muitas vezes a pessoa, ela não tem ninguém para ela poder pedir uma ajuda. Então, se ela, né, mas a gente tem o celular muitas vezes, então se essa pessoa poder contar com isso, né, poder acionar o CVV e poder às vezes trazer, poder falar, e como psicóloga também posso dizer, né, às vezes a gente só é presença, a gente tá ali para ouvir, para acolher, então às vezes esse movimento de saber que tem alguém para contar, acaba aliviando, sendo motivo de ufa, alguém me ouviu, alguém me acolheu, né? Então, acaba sendo algo que ajuda bastante também. Agora, se a gente pensar, olha só, os dados da OMS dizem que por ano 720 mil pessoas tiram as próprias vidas no mundo. E a gente sabe que essa é uma decisão que não impacta só o indivíduo, né? Mas todo o entorno ali onde ele vivenciava, seja a família, seja o trabalho, os amigos. Como que fica o suporte para que essas pessoas também consigam retomar as suas vidas? Porque não é raro você presenciar familiares, cônjuges, amigos que se culpam por não terem percebido que algo não ia bem, né? Então, como é que fica também a necessidade de suporte para esse núcleo que se vê
atingido por uma situação como essa. Sim, e aí a gente entra na questão também da busca profissional novamente, né? Assim como muitas vezes na questão do luto, a gente já tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com a questão de pensar, de viver sem aquela pessoa tanto amada. Muitas vezes acontece isso que você trouxe, a sensação de culpa, de que não fez tudo que poderia fazer. Então é importante também os familiares, as pessoas que ficaram, buscar uma ajuda profissional. E a gente sempre fala alguns cuidados na saúde mental, seja para quem às vezes pensa na questão do suicídio, mas também, como é o caso dos enlutados, pensar nessas práticas de saúde de maneira geral que pode ajudar. Então, claro que não é algo que vai resolver, mas que podem ajudar, né? Então, a questão do sono, então você ter uma rotina do sono, você ter horários pré-determinados para dormir, para acordar, a questão da alimentação, né? Então, buscar uma alimentação regular, a questão do exercício físico. Então, são pontos que vão ajudar a contribuir a ter um estilo de vida mais saudável, né? E que vai impactar diretamente na saúde mental. Mas, claro que a pessoa que percebe que a saúde mental, né, e esses pensamentos, eles são mais fortes, né, porque a gente convive 24 horas com nós mesmos, né, então é aquela vozinha o dia inteiro falando ali com a gente, e muitas vezes o pensamento vem, é uma coisa que surge muito naturalmente. Então, nesses momentos, às vezes a pessoa ela acaba tendo alguns pensamentos que podem vir e que podem ser muito cruéis também. Então, é importante que essas pessoas busquem uma ajuda profissional para que elas também consigam ser amparadas, né? Esse contexto de rede social, de alguma maneira, também potencializa esse sofrimento e o suicídio acaba chegando como um pensamento para a pessoa que se vê enredada nessa situação, porque a gente sabe que existe hoje o cyberbullying, a gente sabe que existem grupos em que meninas, principalmente, né, são sujeitadas a todo tipo de violência, inclusive violência psicológica. Então a gente pode dizer que esse ambiente de hiperconectividade, de alguma maneira, também contribui para esse contexto que a gente vivencia? Sim, muito, porque muitas vezes é nas redes sociais, inclusive, que ela vai alimentando, aquela pessoa ele vai alimentando essas ideias, né? E não só isso, mas às vezes a pessoa pode ter essa questão da comparação, né? Então, tem a questão do adolescente, né? Então, muitas vezes os pais, não, eu vou dar toda a liberdade do meu filho quer ficar ali no quarto o dia inteiro, deixa ele lá, e muitas vezes perde essa conexão humana com o filho, né? Então, é importante também os pais estarem presentes, os pais acompanharem, né? Para entender também o que acontece, o que passa ali por dentro, né? E muitas vezes, quando a pessoa tá ali, ela tá muitas vezes alimentando aqueles pensamentos, aquelas ideias, né? E as redes sociais, elas podem ser tanto um auxílio, então direcionar para outros meios, para outros conteúdos que podem alimentar a questão da saúde mental, mas também podem ser prejudiciais, né? Então, é sempre importante a gente dosar aquilo que realmente vale a pena ser consumido. Alexia, muito obrigada pelas informações. Deixo o microfone à sua disposição agora, caso queira trazer mais alguma situação ou fazer a sua consideração final a respeito dessa temática. Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz e gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem muitas vezes se sente desamparado em relação à própria vida, né? Eu tenho como lema do meu trabalho como psicóloga que enquanto há vida, há esperança, né? E na história nós temos aí muitos exemplos de biografia de pessoas que passaram por muitos altos e baixos e a gente se apoiar nessas histórias também é muito efetivo para que a gente possa encontrar esse apoio, né? E eu gosto muito de trazer também essa analogia de que talvez o momento que você está vivendo hoje é um momento muito difícil, é um momento muito doloroso, mas tente se apegar e voltar para aqueles momentos mais felizes, os momentos em que você teve bons dias, né? Assim como esses bons dias vieram e passaram, pode ser que logo esse mau momento que você está vivendo, né, essa situação que você está vivenciando, que é uma situação desafiadora, logo ela venha e passe, né, e que você consiga aos poucos ir equilibrando tudo isso. Mas
lembre-se sempre, enquanto a vida é esperança, né? E muitas vezes a gente ainda não tem essa clareza, esse sentido, essa esperança, mas é possível encontrá-la. Muito obrigada. Intervalo, a gente volta já já.